Boa noite a todos, bem-vindos então ao nosso Alô Portugal. Aqui estamos nós em direto para o mundo inteiro. Eu costumo dizer bom dia, boa tarde, consoante o fuso horário, obviamente, uma vez que estamos em direto, e por isso mesmo precisamos também das vossas chamadas para que o nosso programa de hoje seja ainda mais animado. Isto porque vamos falar de comédia de improviso. E passo já a apresentar os meus convidados, porque hoje temos de facto aqui os irmãos, quer o Brasil, que nos está a ver neste momento, quer mesmo aqui em Portugal. E vou já explicar tudo. Para já, deixem-me apresentar os meus convidados. Tenho a Bárbara. Olá. A Bárbara, que para além de ser atriz, também é produtora. Sim. É produtora dos Improváveis. Exatamente. Que é um grupo de teatro, um grupo de comédia, que faz comédia toda à base do improviso. E por isso mesmo tenho comigo o Telmo também, que faz parte dos Improváveis, de Portugal e do Brasil. Chega-nos o Anderson, que faz parte também da comédia de improviso, mas dos Barbichas. Alô, Brasil! Olá, tudo bem? Portanto, boa noite, bem-vindos ao nosso Alô Portugal. E a partir deste momento vai ser a Bárbara a explicar-nos. Aliás, é um espetáculo que vai decorrer aqui em Portugal durante este fim de semana, com lotação esgotada. Provavelmente, para quem nos está a ver do Brasil, sabe perfeitamente que os Barbichas são muito procurados através da internet, portanto, com milhões e milhões de fãs, dos chamados groupies, que os acompanham por todo o lado. E é importante também dizer que estão em Portugal, porque se juntaram aos portugueses, aos Improváveis, e vão fazer um grande espetáculo em comum durante este fim de semana que se avizinha. Eu vou deixar o Anderson explicar o que é o espetáculo, o que é o Improvável. O espetáculo Improvável a gente começou em 2007 a fazermos um espetáculo de improviso. Nossa companhia, os Barbichas, nós já trabalhávamos com esquetes, éramos guionistas, como vocês dizem aqui, roteiristas, escrevíamos muito e começamos com o espetáculo de improviso em 2007 e colocamos no YouTube justamente para ajudar a divulgação do nosso espetáculo. E por uma sorte, o YouTube colocou o nosso vídeo como destaque na página do YouTube brasileira. E a partir daí foi uma surpresa, as visualizações começaram a crescer, e desde então a gente tem esse sucesso, ainda bem, nos teatros brasileiros, e viemos aqui apresentar em Portugal. Exatamente, que é já no próximo fim de semana, não é? Exatamente. No próximo fim de semana, com lotação esgotada, inclusive é um espetáculo extra. A procura foi tanta e, obviamente, tinham que estar aqui no Alô Portugal também para mostrar exatamente aos nossos compatriotas e não só, espalhados pelo mundo inteiro, os espetáculos que se fazem não só no Brasil, mas também em Portugal. E depois juntámos-nos ao Telmo, aos portugueses, não é? Os Improváveis, e temos um espetáculo improvável. Da autoria dos Barbichas. Dos Barbichas. Sim, nós somos convidados, estarão em cena 2 atores cada sessão, 2 atores convidados. Quantos são? O total do elenco no palco? São os 3 brasileiro. Barbichas, teremos um mestre de cerimônias, que será o comediante local aqui de Portugal, o Newton. O Newton. Newton vai fazer a abertura. Vai fazer a abertura, vai comandar os jogos, explicar os jogos como funciona. Teremos nós 3 Barbichas e na sessão extra, que ainda há ingressos, temos dois dos Improváveis, que são no total 5. São 5 integrantes dos Improváveis, então teremos 2 num dia, 2 no outro, faremos uma E como é que isto funciona, Bárbara? Como é que funciona esta comédia de improviso? Agora para as pessoas começarem a perceber lá em casa que também podemos, enfim, dar uma mostra aqui, dar um cheirinho do espetáculo, Exatamente. não é? A comédia de improviso é muito engraçado para o público, porque o público tem uma função Participativa, participa no espetáculo. Não só participa, como eles comandam o espetáculo. Pois. Porque é o público que dá as sugestões para os atores fazerem as cenas. Se o público não disser nada, o espetáculo não existe. A comédia de improviso são jogos, há mais de 200 jogos diferentes e, portanto, os espetáculos, tanto dos Barbichas como dos Improváveis, são sempre diferentes. Não há um espetáculo igual, porque os jogos são diferentes e as sugestões do público são diferentes. E, portanto... O público é que comanda. O público comanda. Aliás, só para termos aqui um termo de comparação, mas cada qual, obviamente, na sua função, os Comédia à la carte, com o César Mourão, que vocês conhecem muito bem dos programas da manhã, e não só, é uma espécie desse tipo de comédia. Nós lançamos uma escada e vocês têm a capacidade e o talento para desenvolver. Exatamente. Seguindo as regras que cada jogo impõe, não é? Por exemplo, há um jogo que ainda fizemos este domingo, na Casa da Comédia,
em que o público à entrada escreve uns papeizinhos, umas frases, e há um jogo, que é o jogo dos papelinhos, em que vai-se desenrolando uma cena e os atores vão puxando pelos papéis, não sabendo a priori o que é que vem escrito, e o que sair no momento é o que está escrito. E é utilizado na cena. Na cena em si. Isso é muito Esses engraçado. papelinhos que o público escreve à entrada. Isso é muito engraçado. Nós podemos lançar um desafio aos nossos telespectadores. Daqui a pouco podemos fazer aqui uma espécie de comédia também, de improviso. E os telespectadores do lado de lá, quer desde a Austrália aos Estados Unidos, podem, enfim, dar sugestões, porque não? Para já tenho uma telespectadora ao telefone de La France, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Ora, boa noite, Sr. Zé Figueiras. Boa noite. É melhor em português, Foi não a é? primeira vez que eu telefonei e tive logo. Olha, maravilha. Muito obrigado também. Estou em França há 46 anos. Aham. Vejo o seu programa todos os dias. Muito obrigado. Em nome da equipa. Sou de Montemor Novo, distrito de Évora. Muito bem, sim, Uma senhor. grande alentejana. Exatamente. Bela terra. Ali. Bela terra. E vê-nos de que zona de França? No perto do Louvre, na rua Rivoli. Na Rue Primeiro Rivoli. arrondissement. À côté aí mesmo do do Louvre. Louvre. Olha, como é que está o tempo aí em Paris? Olha, hoje esteve aqui bom, mais ou menos um selinho. Olha, por aqui mas também tem estado andou. frio. Mas tem estado frio, não é? Tem. Sim, Olha, os senhor. seus convidados não os conheço, mas desejo tudo de bom para eles e para você, 1000 beijos, e continue o nosso programa que é muito bom. Muito obrigado. Mas olha, o Alô Portugal serve exatamente para isto também, para divulgarmos novos atores, novos talentos, enfim, Ué. pessoas conhecidas lá fora e que vêm aqui ao nosso programa. Oui, c'est tout à fait ça. Ah bom, mais ça va. Merci pour le téléphonème. Oh, Nathalie, mas tem um nome francês. Tem. Mas nasceu em Montemor-Novo e... Sim, mas tenho esse nome. Esse Nathalie não deu o meu verdadeiro nome. Dele Nathalie, mas sou Parreira. Nathalie Esse nome é Parreira. um diminutivo em França. Exatamente. Porque Olha, o meu verdadeiro nome é Fortunato. Nathalie Fortunato. Vá lá. Sim, senhor. É Fortunaté. Ou Fortunaté. Pois vocês agora podem começar a improvisar, hein? Podem começar a improvisar. Olha, se quiserem que a Nathalie, que ligar-nos de França, lance, enfim, qualquer coisa, para vocês começarem a improvisar aqui. Podemos pegar um tema para depois, durante o programa, improvisarmos em alguma improvisação. Nathalie, tudo bem? Tudo bem. Você pode me dizer alguma coisa que te lembra muito a sua infância? Algo que você vê agora, ou você cheira, ou você lembra, o que te lembra muito a sua infância? O que me lembra muito da minha infância, muita coisa. Muita coisa. Você pode me falar uma coisa? Sim. Alguma coisa, uma comida? Dê um exemplo, uma ideia. Dê um exemplo. Uma açorda alentejana. Uma sorda. Sabe o que é a sorda? Não sei. Foi logo pegar junto de um brasileiro que acaba de chegar, não Uma é? sorda? A sorda. Uma A sorda é um prato alentejana com típico bacalhau. do Alentejo. Feito com bacalhau? Pão, Pão, bacalhau. bacalhau, uma mistura. Tá bom. Nós Pão vamos. de pão. Uma espécie de uma sopa. Tá ok. Tinha bem boa. Daqui a pouco a gente faz uma improvisação utilizando a sorda. sorda. A sorda. A sorda. Com A D. sorda Ok. com D, A. Com D. Ok. Nathalie, muito obrigado pelo seu telefonema. Uma boa continuação. Tive muito gosto de falar consigo. Muito obrigado. Nós é que tivemos gosto em Foi a ouvi-la. primeira vez e fui logo atendida. Oh, maravilha. Pronto. Muito obrigado. Olha, um beijinho enorme para si. Continue na nossa companhia. Muito obrigado. Isto agora dá aqui pano para manga. sorda. A sorda. Olha, vem ao Alô Portugal para saber o que é uma sorda. E agora eu vou saber o que pedir no restaurante. É muito bom, Nem é? todos têm. Nem todos têm? Mas é um prato típico do Alentejo. Maravilhoso, maravilhoso. Obviamente, quando é bem feito, e toda a gente sabe isso, mas é maravilhoso. Sim, uma comida bem pesada. Eu já exagerei, estou a Portugal há alguns dias e exagerei um pouquinho no bacalhau, então agora eu estou na folga. Quero saber, o que o senhor quer? Bacalhau. Eu nem esperava o garçom terminar de falar. Que é bacalhau. Bacalhau. Não, mas há pratos mais saborosos também. Sim, claro. Mais saborosos. Claro. De onde é que vens do Brasil? De São Paulo. São Paulo, São que é Paulo, um capital. mundo onde não para 24 horas, Não não é? para, não para. Pelo menos é o que nos dizem, eu não conheço São Paulo. Não, exatamente, é uma loucura que agora não dá muito para se mover por causa do trânsito. Né? Pois. O trânsito está muito forte, mas engraçado que Lisboa, ela tem um pouco do trânsito de São Paulo. Eu me senti um pouco em casa. Sim, com a confusão. Não, nem tanto confusão, mas assim, chega um determinado horário do dia, lá 5 horas da tarde e tal,
tudo para. Eu falei, nossa, estou em casa. São Paulo. Olha, já temos aqui alguns dados, digamos assim, algumas peçazinhas que dá para fazer daqui a pouco, se calhar, alguma comédia claro. de improvisação. Vamos atender uma chamada de alguém que nos está a ver nos Estados Unidos. Maria, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo seu telefonema. O prazer é todo meu. É tão raro a gente conseguir uma chamada. Mas olha, conseguiu hoje, ainda bem. Vou-lhe pedir para baixar o volume da televisão, se não faz este delay. Não, eu já saí do pé da televisão, ótimo, mas ótimo. vou baixar. Ótimo, ótimo. Então conte-nos lá de que zona dos Estados Unidos também nos está a ver, para ficarmos com uma ideia. Eu estou no estado de New Jersey, Aham, na cidade de Union, certo. e eu chamei só para dar os parabéns ao programa, a este senhor que é tão famoso, que é tão bom, gosto tanto do programa dele, e sei que no dia 20 de março ele vai estar aqui, que eu não vou falhar, eu penso, com a Mena Leandro. Aí, então olha, já sabe mais do que eu. Penso eu. Já sabe mais do que eu. Deixe-me dizer que já sabe mais do que eu. Falaram há uns tempos atrás, sim senhor, mas ainda nada está confirmado. Olha, mas eu penso que sim. Pronto, então olha, estarei na altura para a comprar e para a cumprimentar e lhe dar um beijinho. E o prazer é todo meu, e eu, sabe que eu sou muito amiga da Mena, e... A Mena Leandro, uma big star in the United States of America. A Mena Leandro, que neste momento deve estar a ouvir o programa também. That's alright. Porque Isso é eu que é. disse-lhe a ela que ia estar no A ar. ligar-nos. Que nos ia ligar. Olha, maravilha, um beijinho para a Mena e para toda a comunidade portuguesa. Ela A Mena está a Leandro, ouvir, ela está a ouvir. deixem-me só dizer aqui aos meus convidados, é uma artista portuguesa que canta nos Estados Unidos e que faz sucesso lá, enfim, junto da comunidade e não só. Canta em português? Canta em português, Ora, canta belo fado e canta aquelas Olha. canções do My Way e enfim, canta bem, sim senhor. Diga, Maria. Mas então eu vou-lhe dizer outra coisa. E ela tem o privilégio Sim. de cantar fados feitos pelo meu marido. Ah, que engraçado. Olha, é uma boa oportunidade para quando vierem a Portugal. Eu sei que a Mena já cá esteve, inclusive no Alô Portugal e também nos programas da SIC, do modo geral. E é uma boa oportunidade para ela nos visitar. Yeah. Um beijinho grande. Outro. Mary, thank you for calling. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijinho muito grande para si. Um abraço enorme também para os portugueses que estão a ver-nos nos Estados Unidos neste momento. Bem, eu tenho que vos deixar conversar. É só papo, não é? Com os nossos telespectadores. E então, Bárbara, sugere-nos aí alguma coisa para nós começarmos a mostrar ao público. Isso é com eles. Podemos fazer um jogo que é muito famoso no Brasil, que é um jogo do troca, que toda vez que alguém, ou mestre de cerimônias, fala troca, o jogador, o ator, ele tem que trocar a última coisa que ele falou ou fez por uma coisa totalmente diferente. Então vamos lá fazer. Então o que eu vou fazer é, eu vou fazer uma palestra sobre como se faz o prato que a Nathalie disse. A sorda. A sorda. Eu falei a sorda e o Telmo ficará... A sorda. A sorda. A sorda. A sorda. A sorda. A sorda. Um pouco de francês, a sorda. E o Telmo falará para mim troca. Ok. Ele falará troca e eu vou ter que trocar. E vai fazer aí no nosso Vou platô. fazer aqui, vou fazer aqui. Certo. À vontade. Posso fazer? Fico À vontade. Olá, Monsieur Ri. Bem-vindo, Rose. A hoje o prato da receita faremos a sorda. Prestem bastante atenção, pois o açorda utilizaremos 3 pães. Troca. 2 pães. Troca. Sem pães nenhum. Hoje ensinaremos como fazer sem pães, pois às vezes o pão está caro. E não podemos fazer com pães. Utilizaremos ovos de galinha. Troca. Ovos de cabra. Troca. Ovogênesis. Ovogênesis, que é uma coisa de laboratórios. Pegamos as ovogênesis e misturamos com 2 copos de água, fazendo assim um creme viscoso. Troca. Branco. Troca. Nojento. Nojento. E com este creme nojento, faremos a adição do bacalhau.
com o bacalhau adicionamos o azeite, Troca. a água, Troca. o cuspe. Pois nós franceses cuspimos. Troca. Nós franceses cuspia. Troca. Nós franceses não nos importamos com pratos portugueses, vamos fazer um crepe. E é mais ou menos isso. Isso é necessário ter uma capacidade de Sim. raciocínio. É uma das Brutal, coisas não é? pelas quais eu tenho um brutal respeito pelo trabalho deles. Pois. Porque é preciso ter uma ginástica mental. Eu, com formação de atriz, eu acho que eu nunca seria capaz de fazer, porque é uma entrega completa em palco. Eles vão para palco a saberem menos que nós, porque o público ainda pode dar uma sugestão que já veio pensada de casa. Acontece muito as pessoas repetirem e ir aos espetáculos. Pois, Nós, pois. nos Improváveis, temos pessoas que já foram mais de 40 vezes a ver o espetáculo e que provavelmente em casa já pensam, se eles fizerem aquele jogo eu vou dar aquela sugestão. Eles não. É surpresa, É caixinha. surpresa e é uma... E já aconteceu ficarem, por exemplo, entre aspas, aflitos com alguma situação, Telmo? Já, mas pronto, como estamos mais do que, por vezes mais do que um ator em palco, sentimos sempre essa proteção com quem estamos a Se um não consegue, o outro vem e Sim, e mesmo arranca quem logo, está não de é? fora, mesmo quem está de fora, os atores que estão de fora, já sentem se o jogo está a ir ou se está a entrar em queda e nós já nem deixamos transparecer bastante isso porque já há alguém que ouve e entra em cena. Além disso, também é importante referir que nestas situações de improviso é sempre bom saber ouvir o que o outro colega está a dar. Muitas das vezes está-se a fazer uma cena e tem que saber ouvir o que é que o colega está a dizer ou está a fazer, porque é muito importante, ao mínimo pormenor, pegar nisso e fazer isso em cena ou levar isso para a cena. Isso dá sempre uma boa proteção com quem estamos a contracenar. E Qualquer de situação. onde é que vem esta, enfim, o talento existe, mas de onde é que vem esta formação? É daquelas coisas que vocês também aprenderam a estudar ou isto também faz parte Sim, eu por da exemplo, capacidade de cada um? acho que é importante referir que os Improváveis estão há 2 anos em cena na Casa da Comédia. Todos os domingos, só paramos em agosto para descansar. Mas há 2 anos e eu arrisco-me a dizer que o último ano tivemos sempre casa cheia. Sim, os últimos 6 meses Sim, as sessões esgotam na véspera. Às vezes 2 dias antes já temos não que há- dizer às não há pessoas vezes, sim. que marque para a semana. E é engraçado essa coincidência com os Barbichas, com o espetáculo Improvável, porque eles também estão há 2 anos consecutivamente em São Paulo e noutras cidades, porque eles fazem salvo erro 6, não é? Sim, geralmente fazemos quintas-feiras em São Paulo e sextas, sábados e domingos vamos para alguma viagem do país e fazemos as sessões Isso lá. é fantástico, dada a dimensão do Brasil, Sim, que estão em São Paulo e o fim de semana poderão ter que percorrer 1000 quilómetros para ir fazer um isso, espetáculo. exatamente. Isso E é acontece muito maravilhoso, isso, não é? acontece muito isso porque, diferentemente de um espetáculo com texto escrito, sem tirar mérito nenhum, mas quando você vai no espetáculo de improviso, você vai um dia e aí você fala, eu vou amanhã, eu vou depois. Que é diferente. Porque é totalmente diferente Exatamente. e as pessoas veem que você está sendo genuíno com isso. E não é à toa que nós já viajamos para alguns lugares, os Improváveis fizeram pesquisa em Chicago. Então nós fazemos essa pesquisa e você vê que o improviso ele tem essa característica ao redor do mundo. Das pessoas ter essa antecedência de esgotar os ingressos, as pessoas querem ver mais. Porque justamente é a renovação Exato. E a do formação. formato. E isso aconteceu agora aqui com este espetáculo no Tivoli, Sim. que é uma coisa, para quem produz espetáculos em Portugal sabe perfeitamente que é quase impensável, espetáculos de teatro. Quase com risco às vezes, não é? Com Tipo, imenso risco. Contratar uma companhia E e isto temos foi meia um sala. risco, foi um risco partilhado porque a gente não sabe. Eles vieram a Portugal, quiseram vir a Portugal porque sabem que têm visualizações no YouTube de muita gente. Tem cá mercado também. Tem cá mercado. Mas até que ponto a coisa corria bem? E portanto é um risco enorme. Ao fim de 2 semanas termos as 2 sessões esgotadas
é assim um alívio e Portanto, relembrando, é já durante este fim de semana, obviamente para quem nos visitar durante este fim de semana que vier do estrangeiro, podemos dizer que é aqui em Lisboa, no Teatro, no Teatro Tivoli. Dia 11 e 12 às 22 horas, sessões que já estão esgotadas, mas fizemos uma sessão extra no dia 12 às 18h30, essa sim ainda tem bilhetes à venda. Portanto, sexta e sábado. Sexta e sábado para ver o espetáculo Improvável, esta parceria com os Barbichas e os Improváveis portugueses. Vocês também já foram ao Brasil? Houve já este intercâmbio de poderem ir ao Brasil? Isso é que temos que arranjar aí maneira. Pois é, isso é que era impecável. São Paulo. Isso é que era show de bola, hein, cara? Show de bola. Sim, não, agora esse contato, porque esse contato foi uma curiosidade, porque há uma confusão no Brasil, porque vem algumas pessoas no espetáculo Improváveis e chamam a gente de improváveis. E nós falamos, não somos improváveis. E aí algumas pessoas falavam, vamos procurar os Improváveis, tem esse pessoal de Portugal. A gente falava, quem é esse pessoal de Portugal? Aí começamos Aí foi assim que a gente estabeleceu o contato com eles. E foi fantástico, porque há diversas coincidências. Há 2 anos fazem improviso, lotam também. E aí a gente estabeleceu esse contato. Podemos considerar uma primeira parte desse encontro, nós virmos até aqui. Depois retribuímos. E depois até junto da comunidade. Há muita comunidade, claro. há muito português nos Estados Unidos, muito brasileiro nos Estados Unidos, e não só pela Europa e também por África e pela Austrália. Portanto, é natural que haja este intercâmbio. Vamos até aos Estados Unidos. Tenho a Fátima ao telefone. Uma vez mais, Estados Unidos. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Zé. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Isso é o que interessa. Por aqui também está tudo bem, graças a Deus. Ainda bem. Ainda continuam para aí esses nevões enormes? Ai, meu Deus, temos muito tempo. Querem um bocadinho, a gente manda para aí. Manda um bocadinho de snow. Snow e fazemos aqui um surf, um skizinho. Exatamente. Eu transformo no snowman. Então, Fátima, conte-nos coisas. Você sabe que eu já chamo muitas vezes. Não é a primeira nem a segunda. Não é a primeira vez que chama. Mas hoje eu estou a chamar porque eu gostei muito da receita da sorda. Pronto. E como eu Portanto, esteja à vontade. a receita, eu vou fazer isso agora para a noite para o jantar. Ai, meu, não faça isso, não, pelo amor de Deus, Não, eu só chamei mesmo para dar os parabéns para a receita, é maravilhoso. Obrigado. Já provou? Não, muito obrigado. A maneira como você fez, eu vou fazer daqui a pouco, eu sei que vai ficar mesmo maravilhoso. Então, é para lhe dar os parabéns. Obrigado. E continua a fazer mais receitas assim, que a gente vai agradecendo. Fátima, está em que zona dos Estados Unidos? Eu estou em Nova Iorque. Nova Iorque. Qual é o prato típico aí de Nova Iorque? Big Mac? É pizza. Qual é? Pizza. A pizza é típica aí de Nova Iorque. Eu estava a imaginar que era para aí um hambúrguer com ovo a cavalo. É comer que eu não como. É comida que não gosta? Não, hambúrgueres para mim, nem compradas, nem feitas em casa, não como. Olha, se precisarem da Fátima para alguma prova de improvisação, estejam à vontade, que é toda reinadinha. Zé, se for um bacalhauzinho... Fátima, diga. você disse que vai cozinhar... A sorda! Para o seu marido, é isso? Não, para nós todos cá em casa. Para a família. Para a sua família, é isso? Sim. O seu marido, ou a pessoa que vive com você, qual é a profissão dela? Permita-me perguntar. O meu marido, é a profissão dele, agora não é nenhuma. Antigamente em Portugal era carteiro. Carteiro, ok. Utilizaremos depois Nos Estados carteiro. Unidos trabalhou na construção civil. Ok. Mas pronto, é carteiro. Mas carteiro... Agora já não trabalha nada. Agora diz que não quer trabalhar, que não trabalhou. Fala para ele trabalhar como cozinheiro e fazer uma sorda. Ele é bom cozinheiro, o meu marido cozinha bem. Agora ainda bem, maravilha. Mas sabe, eu prefiro fazer um bacalhauzinho. Os nossos portugueses são apaixonados por bacalhau, é impressionante. Os brasileiros também. Porque na verdade eu sou suspeito. Meu avô é descendente direto, o avô dele bisavô era português. Português. Então meu avô ele fazia muito bacalhau. Então praticamente uma vez por semana eu comia bacalhau. Então é impossível. Eles adoram bacalhau. Adoram, mas eu falo... Estamos muito bem... Adoram quando eu faço bacalhau, Acredito ou caldo verde. Isso então é uma maravilha.
Mas dizia eu que eu nem ligo muito ao bacalhau. Talvez nós que vivemos cá nem ligamos muito. As pessoas, sim senhor, gosta-se um bacalhau assado, um bacalhau no barbecue, um bacalhau com natas, essas coisas aí modernaças. Mas não ligamos muito. Vocês ligam muito mais ao bacalhau, é impressionante. Nós aqui é igual, porque eu para ir buscar bacalhau tenho que fazer 2h30 de viagem. Para ir buscar bacalhau faz 2h30 de viagem. Sardinhas, essa coisa assim, portuguesa, né? Por isso a gente compra eu compro uma caixa de bacalhau. Claro, e depois compram com mais gosto, com mais emoção, no fundo. Não vale a pena estar a comprar um peixe porque eu estou muito longe. Então quando eu quero eu não tenho. Eu tenho que comprar uma caixa de molho. Olha, conversas têm-se pelo bacalhau, exatamente. E depois faço bacalhau como me apetece. Exatamente, Santo Miguel Padroeiro. Muito obrigado, Fátima. Um beijinho enorme para si e as maiores felicidades. Oi, deixámos de ter a Fátima neste momento ao telefone. A Fátima agora, quero meu bacalhau. Fátima, um beijinho enorme, olha, a ligação caiu também. Ficamos à espera que nos contacte, ou hoje ou amanhã, sempre na nossa companhia. Bárbara, mais aí alguma provinha de improvisação? Nós podemos fazer, se você quiser também participar. Pode participar? Então façamos o seguinte, você vai ficar aí mesmo. Com esta camisinha verde hoje. Com esta camisinha verde, o Telmo vai te entrevistar. Você vai ser um carteiro. Ok. Você vai ser um carteiro. Você bota a mão para trás e eu serei a sua mão. Ok. E eu farei a sua mão. Você escolhe a sua mão, perfeito. E o Telmo vai te entrevistar como se você fosse um carteiro aposentado ou um carteiro que trabalhou durante muito tempo. Queres que eu tire o casaco e a gente coloque o Não, mas não tem problema. Ok, fica assim. Podes fazer o gesto que quiseres com as Ou mãos. melhor, isso. Tire o seu... Se puder. Vamos tentar arranjar aqui maneira... Isto é mesmo de improviso. Isso aqui é improviso. Eu vou colocar aqui exatamente o meu microfone. Isto não é nada que possam estar a imaginar de bomba ou coisa assim do género. É mesmo o meu microfone. Pronto, e agora tiro o casaco. Porque agora eu faço assim, ó. Pois, E coloque a mão para dentro. Esta camisinha. Exatamente. Olha, se eu pusesse aqui os sapatos, ficava aqui com os sapatinhos. O sapatinho aí era. Pronto. Portanto, Você perdeu o áudio? Coloque o áudio. Só estamos aqui a arranjar microfones. Pronto, eu afasto aqui. Pronto. Aí está. Pronto. Conseguem-me ouvir bem? Não conseguem em casa? Ótimo. Façam um favor. Ora, então, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso programa Pessoas Impecáveis, Profissões Super Impecáveis. Esta noite temos a Carlos, o nosso carteiro de serviço. Carlos, geralmente costuma fazer serviço em que zona do país? Olha, eu costumo fazer serviço normalmente na região... Ai, que comichão que eu tenho aqui agora na cabeça. Está com comichão, Carlos. Está com comichão. Exatamente. Na região do norte e às vezes estendo até ao sul. Muito bem. Essa comichão, Carlos, é normal os carteiros terem essa comichão tanto no nariz como na cabeça, Carlos? É normal, é bastante normal. Aliás, é uma comichão que começa exatamente aqui nesta ponta da cabeça. Carlos, isso deve-se ao facto de terem de pensar... estende e emaranha por aqui abaixo. O facto de se emaranhar por aí abaixo estende-se ao facto de terem de pensar muito nas moradas das pessoas? Bem, quer dizer, digamos, depende da carta, depende do postal, depende sobretudo da correspondência. Da correspondência. Para onde ela vem ou para onde irá, não é verdade? Deixe-me só compor-lhe aqui o fatinho que está aqui. Carlos, tem alguma aventura que nos queira... não sei, que queira partilhar connosco, uma aventura de carteiro? Olha, meu amigo, aconteceu num dia. Sim. Numa primavera. Andava eu estrada fora, amarelhava caminhos, saltava pedras, passava riachos e encontrei-a naquele dia. Dei-lhe a carta, ela ficou, enfim, de boca aberta, disse obrigado Zé, mas vais ter que lê-la porque eu não sei ler. E eu disse, pronto, acabou. Olha, nós estamos para aqui a fazer, mas é teatro, e as pessoas devem começar a dizer, eles já tinham isto tudo ensaiado, mas não, isto foi mesmo agora tudo de improviso. Graças, de facto, ao gesto, também aí do... Mas olha que a gente causou, gente. Olha que a gente causou. Ele tá tão arrumado. O pessoal lá de cima da técnica tá assim, Olha o microfone! Não mexe! Não mexe! Olha,
para além destes dados ou destes tópicos que as pessoas lançam, há outra maneira também do espetáculo seguir, ou vive só disto? Vocês estão numa sala com 200 pessoas e cada um diz uma coisa. Às vezes nós pedimos, como eu pedi para a Nathalie, alguma coisa que lembra a sua infância, ou então nós pedimos um objeto qualquer, E as pessoas reagem um local, sempre. As pessoas são muito... Quando elas percebem, porque quando você vai num teatro, a regra natural é, as pessoas sentam, você fica quieto, assiste a peça, vai embora, gosta ou não gosta. Quando você, logo de começo, fala para as pessoas, olha, nós vamos abrir, participe como você quiser, a pessoa se sente à vontade, em casa, de certa forma, e ela se sente naturalmente convidada a dizer qualquer coisa. Então, se você pergunta, sejam sinceras, um objeto qualquer, uma profissão, um lugar... algo que lembra a sua infância, ou então, se vocês fossem abrir uma loja, um estabelecimento, vocês abriram um estabelecimento do quê? Peixaria, bacalhau, a sorda! Às vezes, muitas vezes no Brasil fazemos um tema que dá muito certo, que às vezes vamos nas cidades e quando nós estamos na cidade, às vezes não conhecemos um local, o nome do local, o nome de uma rua, então falamos assim, me deem um nome de um local daqui, que pelo nome eles não saibam o que é. Então, sei lá, você está numa cidade e eles falam Maoba. Maoba, o que é Maoba? Maoba, é uma oba. Então, ok, faça uma improvisação com esse nome Maoba. E os jogadores ficam aqui, o que é Maoba? E aí sai. Pois, no fundo é um jogo, não é? Sim, Isso, claro. Isto, no fundo, é um jogo. E acontece muitas das vezes o próprio público tentar dificultar, e isso para nós é ótimo. Até certo nível, claro. Mas muitas já aconteceu, inventarem palavras, como que vou inventar aqui uma palavra, quero ver agora. Sim, alistrocófricomomos. E o pessoal fica, o público todo a rir, vê se eles agora... E geralmente aquilo pode ir para muitos caminhos, pode ser um medicamento, pode ser uma doença, pode ser o nome de um animal, é importante também haver essa ligação entre os atores. Se um está a levar aquilo para uma doença, o outro não vai levar para um animal. Mas é engraçado depois vermos a reação do público. Realmente eles safaram. Conseguiram dar a volta. Sim, sim. Um conceito básico de improvisação, que todas as vezes que as pessoas começam a improvisar, um conceito básico de improvisação é a aceitação. É você aceitar o que está sendo proposto. Porque, de repente, a Nathalie, alguém fala carteiro, ou então a Nathalie fala sorda, alguma coisa assim, e eu vou ter uma ideia e o Telmo vai ter outra ideia. Completamente diferente. Aí, é a sorda, eu vou lembrar, eu vou pensar numa coisa e tal. E o Telmo vai pra frente e começa a fazer um personagem de uma pessoa que troca as palavras e em vez de falar acorda, fala sorda. Me ajuda com essa sorda. E eu tive a ideia do cozinheiro, estou pensando, nossa, não, minha ideia é totalmente diferente, eu tenho que jogar minha ideia fora e aceitar a dele. Então é um trabalho, muito trabalho de equipe. Deve ser interessante, e ainda para mais é a primeira vez que vocês se juntam, não é? Sim. Cada um leva a sua experiência. Exatamente. Sim, mas nós, é importante referir isto, temos vindo a trabalhar em conjunto estes últimos dias, temos vindo a treinar. A treinar, porque não chamamos de ensaiar, treinamos juntos. Para justamente conhecermos as características de... A mecânica também. E ontem já fizeram um espetáculo em conjunto, porque os Improváveis convidaram os Barbichas para a sua casa. Os Barbichas convidam os Improváveis para ir ao Tivoli e os Improváveis convidaram os Barbichas para ir à sua casa. E num palco muito pequenino, numa casa muito acolhedora, que é a Casa da Comédia, fizemos um espetáculo com 8 atores em cena. Que pode parecer confuso, mas foi... Mas foi muito, muito giro e para quem viu de fora, que é o meu caso, deu para perceber que resulta, tem todas as condições para resultar agora. Resulta muito bem. Claro. Ainda bem, nós ficamos contentes por isso. Vamos até França, mais uma vez. Madame Maria, ça va? Ça va, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo seu telefonema também. Então, bem dispostinha? Sim, e o Sr. José Figueira, estão bom? Estamos bom, isto aqui hoje tem sido uma maravilha. Eu para já quero dar os parabéns. Diga. Os parabéns, o senhor faz um programa muito bonito. Agora, com convidados destes também ajudam. Os meus convidados também ajudam, não é? Tem que ser. Olha, vê-nos de que zona de França?
De Escócia, Bastia. Ah, de la Bastille. Bastia. Da Bastia. Sim. E já está há muito tempo? Não, há 5 meses. Ah, só há 5 meses. Então há 5 meses que, portanto, que deixou o nosso país e foi para a França. Sim. Morava onde, cá em Portugal? Vilela Paredes. Paredes, Zona Norte. Muito bem. Olha, não sei se quer dizer alguma coisa aos meus convidados, esteja à vontade, pode-lhes Ora bem, perguntar... eu para já queria, se fosse possível, desejar umas boas-vindas. O meu filho vai para Portugal neste momento de barco. 12 horas de barco que vai fazer amanhã a Marselha, de Marselha a Portugal. Mandar-lhe um beijinho e um grande abraço, que faça boa E viagem. ele está a viajar neste momento. Sim. Ah, esperemos que ele tenha lá no barco sintonizado assim. Para nós mandarmos um abraço. Obrigado já por isso. E queria também mandar um grande abraço à minha amiga Arlinda Bessa, marido e seus 3 filhos, que é a Soraya, Via e Miguel, e seu irmão, esposa e filha, que também se encontra cá com nós. Já chegaram, recados lá. Mas eles estão cá em Portugal ou estão em França? Não, estão cá à minha beira, estão cá comigo. Ah, ótimo. Um abraço para eles também. Obrigado. E já agora também queria mandar uns cumprimentos aí para os amigos que estão aí à beira, que eu não estou a ver bem quem sou, não é? Aqui os meus convidados de hoje são atores, fazem comédia de improviso. O Anderson, a Telma e o Telmo. A Telma. Prazer. Não é porque a Telma está... Há pouco a Bárbara estava deste lado. O Telmo e a Bárbara. Só para não haver mais. Já esta minha dislexia. Bárbaro. A Telma e o Bárbaro. A Telma e o Bárbaro. São muita coisa absurda. São muito reinadios. São danados para a brincadeira. A minha especialidade não é sorda, a minha especialidade é tripa à moda de Porto. Ora bem, feijoada. Outro prato, mas Do norte. vocês estão com fome? É isso? Porque ou é prato, outro é pizza também. Prato, tudo prato. E este é tripas. É tripas? Tripas à moda do Porto. É um prato típico do norte do Porto. Sim. Uma espécie de... Vocês têm lá no Brasil dobrada? Sim, claro. Tem dobrada? Tem. Nós temos. Então aqui é as tripas. No Porto Aqui é chamam-se tripas. Tripas. Tripas à moda do Porto. Ah, tá. Continua a ser tripa porque eu cozinho à moda de Portugal, não de França. Exatamente. Olha, um beijinho muito grande para si. Muito Igualmente obrigado. para o senhor. Não me trate por senhor. As maiores felicidades, trate-me por Zé. E agora esperava que o senhor um dia viesse cá nos dar uma visitinha. Onde? A França? A França. Ah, um dia destes. Um dia destes. Tá beijinho, bom. um dia destes, quem sabe. Um beijinho grande para si e muito obrigado Tá, pelo telefonema. Igualmente, boa noite, com licença. Muito obrigado, boa noite. A nossa telespectadora a ligar-nos da Bastilha. Muitas pessoas da França ligando. É muita e às vezes é da África. Angola, Sim. África do Sul, Moçambique, Cabo Verde, De São todo Tomé, mundo. de todo mundo, do Quénia, do Botsuana, é mesmo? Da Austrália também. Algumas do Brasil pessoas- hoje não temos ninguém a ligar-nos. Alô, É Brasil. porque ninguém tem dinheiro para ligar. Não, liga muita gente do Brasil. Sério mesmo? Inclusive é do Nordeste, Do Nordeste. São Paulo, Rio, Sim. Santos. Tenho uma senhora que é a vovó, a deliciosa, que liga de Santos. Alô, meu neto! Ela te chama de neto? Alô, meu neto! E do sul também do Brasil, de Santa Catarina. Sim, Santa Catarina. Muito Mas bom. é tudo, são comunidades portuguesas? Não, brasileiros. Muitos brasileiros que nos ligam do Brasil, claro. Mas tem alguma ligação com Portugal? Uns têm, outros não. Apanham o nosso programa através da SIC Internacional. Portanto, é daí eu estar a dizer, olha, curiosamente, nós não temos nenhuma chamada do Brasil. Vamos lá, Brasil, vamos lá. Cá as tantas até Vai, podiam já liga, ver os barbichas. prova que a gente tem dinheiro. Mas olha, aqui não é o sítio também mais Não, indicado. Não, aqui em Portugal não é com todo o panorama da crise, não é? Que se Sim, mas fala. a gente está aqui para rir. Exatamente. Vocês brincam com isso também? Não gostamos muito de... Com as crises e com... Já anda todo deprimido, não é? As sugestões do público nesta altura às vezes são pouco originais e nós gostamos que as pessoas esqueçam essas coisas. Portanto, normalmente sugestões políticas não vale a pena. Desviam logo um bocadinho a conversa, não é? Exatamente. Geralmente o público que vai, principalmente os que vão a primeira vez, sugerem sempre coisas ligadas à casa de banho e à política. E vai dar tudo ao mesmo, é tudo para o mesmo cano. Então nós... Uma pergunta até para vocês.
falam também muito de futebol? Sim. Muito. No Brasil, se você pede, é sempre... futebol, Jogador não sei quanto. Corinthians, jogador, Palmeiras, São Paulo... Um local, Estádio da Luz. Isso. Casa de banho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas, são paixões e ódios, né? Futebol e política. É verdade. Claro. Portanto, não, mas o futebol e a política, assim, dá pano para mangas, não é? Qual foi a situação onde vocês já tiveram, não existe nenhuma, mas que se sentiram mais constrangidos, mais... Ups, como é que a gente vai conseguir dar a volta nisto? Olha... Acontece? Acontece, diversas vezes. Teve um espetáculo que nós estávamos fazendo em uma cidade, acredito que foi São Luís do Maranhão, lá no Brasil, em que estávamos no último jogo, estávamos fazendo uma cena, o tema acho que era Império Romano, alguma coisa assim. Então era uma coisa muito pomposa, algo, né, imponente. E eis que no teatro entra um morcego e começa a voar. O morcego. Então a plateia esquece o que está acontecendo no palco e começa a olhar para o morcego. E nós não sabíamos o que fazer. Eu entrei em cena e falei assim, gente, fujam, o Batman chegou. Você tem que improvisar. E o pessoal adorou, deu risada, nós terminamos o espetáculo ali na hora. Porque não há condições. Não há. Depois que um morcego entra no teatro, você não consegue atrair a atenção do público falando, gente, oi, não olhem para o morcego, oi, estamos aqui. Todo mundo fica olhando para cima, não tem como. Mas... E por cá, Telmo? Nós geralmente temos os locais bem vedados, anti-morcego. Não. Assim, aqui são bem selados, sim, né? está tudo muito bem vedado em relação a isso. Olha, falávamos há pouco de uma chamada do Brasil e tem alguém que está ligando do Brasil. Tiago. Boa noite, Tiago. Alô, Brasil? Só tinha dinheiro mesmo para Alô, Tiago, mas sabemos que o Tiago está em linha, só que tem que falar um pouco mais alto. Boa noite, agora ouvimos bem. Como é, Tiago? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu creio que a chamada está com algum delay. Daí esta dificuldade, o que é estranho. Normalmente a chamada é perfeita, vinda do Brasil. Tiago, vê-nos de que região do Brasil? De São Paulo. São Paulo. São Paulo? Tem que baixar um pouco o volume da televisão. Tiago, vou-lhe pedir para baixar o volume da televisão. Acabei de desligar. Pronto, que é mais fácil assim, mas estamos com dificuldade. É a mesma chamada, estão-me a dizer da Regi, que é a mesma chamada que está com alguma dificuldade. Tiago, olha, aproveita estes 2 minutinhos que ainda temos para falar aqui com a galera. Parabenizar os barbichos do Anderson pelo trabalho deles, que eu venho aqui em São Paulo, muito bom. Obrigado, viu que só sou eu. O grupo tem mais 3, mas ele só me parabeniza. Os barbichas. Os outros 2 está tudo bem. Não, obrigado, Thiago, é um prazer. O Daniel. São todos, para parabenizar todos, mas como só você está por aí... Claro. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom o trabalho, recomendo para todo mundo acompanhar. Eu já fui em vários espetáculos, várias vezes, e é sempre muito bom. Obrigado. Olha, então você praticamente foi em vários espetáculos. Foi você que pagou a minha passagem daqui. Parte dela, pelo menos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Um abraço, Daniel, creio eu que... Não, é Tiago. Tiago. Estava mencionando o meu parceiro. Certo. Tiago, olha, um abraço. De facto, estamos com alguma dificuldade na chamada, porque às vezes a chamada, obviamente, é muito mais perceptível e muito mais limpa. Um grande abraço, um abraço enorme para São Paulo, para o Brasil, e ficámos aqui com uma chamada em jeito de despedida de um patrício, de um conterrâneo. Inclusive... E aproveito a chamada do Tiago para dizer que os barbichas são o Anderson, o Daniel Nascimento e o Elídio Sana, portanto eles são 3, hoje só veio um, porque hoje eles estão a ensaiar, todos, os barbichas e os improváveis, e hoje era a única noite em que o Nilton se podia juntar, e como ele vai fazer a apresentação, era essencial, e portanto não puderam estar mais todos barbichas aqui, e mais improváveis. Equipa, agradecemos a vossa presença, porque sabemos que estão em ensaios e conseguiram disponibilizar um tempinho para estar aqui no nosso Alô Portugal. Não podíamos faltar. E também para promover um espetáculo. Olhem, chegámos mesmo ao fim,
Bárbara, Telmo, Anderson, olha, muito obrigado. Foi um Obrigada, prazer estar nós. aqui à conversa. Que seja um grande espetáculo, vai ser de certeza absoluta e que voltem mais vezes. Pode deixar. E quando nós formos lá ao Brasil, também depois vocês ligam para aqui. Oi, Figueiras! Pode deixar. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Obrigado. Desde os barbichas até aos improváveis com o espetáculo Improvável, tudo vai acontecer no próximo fim de semana aqui em Lisboa. Portanto, um espetáculo a não perder. Ficamos por aqui, boa noite, até amanhã.